Muito bem, senhoras e senhores, empreendedores disruptivos. Chegamos aqui então ao fim do nosso curso gratuito. Chegamos ao fim. Esse é o último módulo, então eu quero deixar aqui um recadinho, só para não haver dúvidas com relação aos próximos passos do nosso curso, tudo bem? Até aqui, esse é o último módulo, nós passamos por uma jornada de um curso gratuito, onde eu apresentei um método do curso disruptivo. Qual que é? É aprender a criar um produto disruptivo. Para quê? Para ter vantagem competitiva em relação aos meus concorrentes. Tivemos uma sequência de módulos para que você possa, a partir dessas informações, já ter condições de criar ou de fazer algumas pequenas alterações no dia a dia da tua empresa. Qual que é o objetivo aqui? Inicialmente, de verdade, foi falar sobre o resumo do curso em 30, 40, 50 minutos no máximo. Faço o resumo e bora pro curso. Só que é tanta coisa para passar e eu, de verdade, eu não gosto de fazer as coisas na minha boca. Então eu já queria, assim, nesse momento, por quê? Porque nem todo mundo, de repente, pode ter condições financeiras de pagar o curso, tudo bem? E eu queria disponibilizar com o objetivo único de ajudar empreendedores que estão num momento, às vezes, difícil financeiramente, que precisa de só um empurrãozinho e não tem o dinheiro. Então eu falei, não, eu vou fazer um negócio mais robusto, com mais informação, de forma gratuita. Então aquela ideia inicial, que era de fazer um único vídeo com o resumo do curso, com o máximo de 50 minutos, só para vocês verem, cada módulo aqui teve 30, 40 minutos. A gente está falando, provavelmente, seguramente, mais de 5 horas de curso gratuito. Então, assim, a partir dessa primeira etapa desse curso gratuito, se você pegar só essas informações aqui, você já consegue promover algumas mudanças significativas na tua empresa, de modo que você consegue gerar receita, e essa foi o meu pensamento. Depois que você gerar essa receita, que você tiver um pouquinho mais de dinheiro, fatura um pouquinho mais, você vem para o curso pago. Esse curso pago, que vai ser agora, a gente vai entrar no novo patamar, num novo nível, esse curso pago, somente a primeira turma receberá esse curso gratuito. Somente a primeira turma. Segunda turma já vai precisar pagar, a terceira e assim sucessivamente. Mas para aquelas pessoas que eu convidei e que aceitou o convite e o desafio, essas pessoas receberão de forma gratuita o curso pago. Nesse curso pago, é uma informação, é um conteúdo mais denso, vai precisar de uma calculadora, vai precisar de um caderno, vai precisar de caneta, vai precisar de tempo para poder estudar. E o objetivo aqui é mais ou menos, não sei se todo mundo tem consciência e entendimento do que é um mestrado, um doutorado, é mais ou menos assim. E ele chama até orientador, né? Você vê ele uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Primeiro você apresenta a tese, então você vai chegar com a tua empresa. Aí aquele aluno de mestrado, doutorado, minha tese é essa. A minha linha de raciocínio é essa. Então ele já tem a tese, já tem a informação e sabe o que ele quer fazer. Você já tem a sua empresa, a informação você já teve no curso gratuito. Aí você vai falar, Denner, eu quero me enveredar para esse caminho. Eu vou ser um orientador, tudo bem? Enfim, e esse orientador, em pouquíssimas vezes, ele vai interferir no teu trabalho. Ele vai orientar a partir do conteúdo que o aluno tem, a partir do conteúdo que você tem, que é a tua empresa e informações que você recebeu. E a repetição que eu já falei no módulo anterior, tá bom? Lá do videozinho do Karate Kid, tá bom? Esse último módulo aqui, qual que é o objetivo? Contar sobre a minha história. Teve uma época na minha vida que eu li muito biografia. Gandhi, Jesus Cristo, Gengis Khan, Napoleão, um monte de biografia, mas um monte, não foram poucas, muitas.
eu sou meio suspeito, mas eu gosto muito de aprender. Deixa eu só abrir essa janela aqui. Eu gosto muito de aprender com as histórias alheias, né? Dizem que é mais barato quando você aprende com os erros dos outros. E eu sempre tive essa visão, então eu sempre gostei de ler biografia, não tenho mais tempo para fazer isso. Lembra aquela leitura que eu falo seletiva? Hoje eu preciso migrar um pouquinho mais para a leitura técnica. Não dá mais para ler biografia, não dá para fazer um monte de coisa por conta de tempo. Lembrando que tempo é o produto mais caro que tem no planeta Terra. Se você aprender a vender tempo com o teu produto, você vai mudar de patamar na tua empresa, tá bom? Vamos lá. Então, assim, eu sempre gostei de ler e aprender com as histórias das pessoas, histórias pessoais, biografia. Steve Jobs, a falar nisso, depois eu vou falar sobre esse livro. Enfim, nos próximos vídeos aí. Mas são sempre aprendizados. Então, eu vou contar minha história para que você possa, a partir dela, não errar o que eu errei. Você vai economizar dinheiro. Se você entender as coisas que eu errei, aonde eu errei, você vai economizar dinheiro. Obviamente que eu darei detalhes lá no curso pago. Tá bom? No curso pago eu vou dar muito detalhe. Mas eu errei e errei muito. Como é que. E olha só, se eu não tivesse um recurso chamado dinheiro, eu teria quebrado de tanta. Eu não sei nem como falar isso aqui. Tanta burrada, vamos colocar assim, que eu fiz. Errei. Todo mundo erra, errei. Então, assim, o que me permitiu errar? Vender bem e ter dinheiro, ter reserva financeira. Esses dois. Vender bem e ter reserva financeira. Se você não sabe vender e não vende bem o teu produto, se você errar, vai fazer falta para você no final do mês. Você quer ver um exemplo? Você vende com margem bem enxuta, fica dando desconto aí, né? O tal do desconto. Eu não gosto de dar desconto, mas nem a pau. Vou vender com 30% de desconto. Olha só, sua margem é curta, você vendeu com desconto. Aí o cliente devolveu o produto. Sua margem já foi pro beleléu. Entende? Então tem que saber, quando eu falo saber vender, é vender na sua totalidade. Não é só tirar pedido e fechar. Não, não é isso. É saber negociar, saber vender e vender bem, vender com margem, vender com lucro. Entende? É isso. Então, assim, se você aprender com os meus erros, poxa, você já largou na frente de um monte de gente no Brasil inteiro. Posso falar para você, sendo bem sincero? É triste dizer, mas assim, o empreendedor ele não está preparado para um mercado que nem o Brasil. O brasileiro não está preparado para o Brasil no que tange a empreendedorismo. Eu não estou falando nenhuma besteira, você sabe disso, eu não estou falando besteira. Só você vê quantas empresas quebram por ano. Se você aprende só esse conceito, e eu não estou falando só de mim, qualquer pega uma história de um empreendedor, começa a caçar erro. Aonde foi que aquele cara errou? Aonde foi que aquele outro errou? Poxa, se ele errou assim, eu não vou cometer esse erro. Não vou. Você não erra. Só de você aprender o que não fazer, que eu já falei isso acho que no módulo 8 ou 9, só de você aprender o que não fazer, já é um passo muito grande. E as pessoas não sabem, elas não querem aprender com um erro alheio. Não sabem onde está errando. Tá bom? Vamos dar sequência aqui? Eu quero só, para introduzir esse último módulo, eu quero trazer um contexto aqui que é muito significativo, não só para mim, mas acredito que para vocês, e vocês vão entender. Era uma vez uma família passeando com o seu carro por um determinado lugar, e no caminho, esse pai de família, ele viu uma casa muito bonita e era parecido com a casa dos sonhos dele. Muito bonita. Ele diminuiu a velocidade, chamou a esposa, chamou a filha e falou: olha, gente, é essa casa que eu tenho como sonho, né, pra gente. Era uma casa muito bonita, muito grande. E ele compartilhou aquele sonho com a esposa e com a filha. Mal ele acabou de falar, a esposa falou assim: essa casa é muito bonita, mas é triste saber, né, que essas pessoas ricas, elas não são felizes. Essa frase que a mãe usou. A casa é até bonita, mas é triste, muito triste saber que essas pessoas que têm muito dinheiro, elas não são felizes com a filha no colo.
E essa é a história, tudo bem? A história acabou por aqui. Guarda a história, não vai esquecer dela não, tá? Quando eu falo de contar a minha história, obviamente que os detalhes eu darei lá no curso pago, e vou falar inclusive as besteiras que eu fiz para você não fazer, e não foram poucas, mas enfim, eu quero trazer aqui nesse módulo agora, que é o último do curso gratuito, eu quero trazer algumas reflexões sobre mim e sobre qualquer empreendedor, tudo bem? Então, quando eu falo do Denner, vamos falar do Denner aqui, tá bom? Para eu ter êxito naquilo que eu faço hoje, eu precisei voltar no meu passado, eu precisei entender o meu passado. Eu não lembro se já falei aqui para vocês nesse curso gratuito que houve uma época que eu me interessei muito por psicologia. Tive uma aula lá no colégio e gostei muito da didática, do tema, do conteúdo, do professor. Acabou uma das aulas e falei, professor, gosto da tua matéria, quais os livros que você me recomenda? Ele só me deu um, que nunca mais esqueci, que chama Primeira e Última Liberdade, do autor chamado Krishnamurti, um negócio assim, é um tipo indiano, nome indiano. Um livro muito denso, mas deu um nó na minha cabeça, não foi a melhor escolha, recomendação dele, hoje eu vejo com clareza, foi um livro muito denso, para eu que estava começando, teria que ser um outro tipo de livro, mas acabou, enfim, acabei gostando e aprendi muito sobre psicologia, que nada mais é que o estudo do comportamento humano. Eu aprendi a entender o ser humano. Isso, além de me ajudar no meu negócio, me ajudou a evoluir como pessoa. Eu nunca tive o objetivo de ser psicólogo, pelo contrário, nem não gosto. Mas me ajudou. Tanto é que tem gente que fala assim, tem gente que vai ser psicólogo para poder se entender. De certa forma, isso acabou me ajudando a me entender, porque quando eu falo de entender o seu passado, a psicologia me ajudou a entender muitas coisas do meu passado que me bloqueava no presente. Olha que interessante. E eu coloquei essa historinha, essa aqui, ó, que eu vou te mostrar de novo. Eu te coloquei essa historinha aqui, não foi por acaso. Por quê? Porque muitas coisas que no presente nós temos como... Tem uma palavra específica para isso que chama crença limitante. Então nós temos muitas limitações, muito em função do que recebemos dos nossos pais e da sociedade na qual estamos inseridas na nossa infância. Posso dar aqui dezenas de exemplos de equívocos, de erro que os pais cometem, criando crenças limitantes nos filhos. E nós crescemos com essas crenças limitantes, de modo que isso vai impedir o nosso sucesso em qualquer área da nossa vida. Qualquer área não, mas em determinada área. Seja na área conjugal, na área profissional, enfim, na paternidade, na maternidade, tanto com a esposa, com o marido, quanto com os filhos, quanto no negócio, quanto com os próprios pais. Então a psicologia me ajudou a entender o meu passado e romper com muitas coisas que eu vi que eram muito erradas. Muito, não era pouco. Então você, como empreendedor, volte no passado. Tente lembrar onde é que foi inserido em você crenças limitantes. Que dinheiro é sujo, não tem? Tira esse dinheiro da boca, o dinheiro é sujo. Não faz isso, não faz aquilo. Não, 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 não. É melhor pingar do que secar. Poxa, é melhor jorrar. Pobre é tudo soberbo, metido. Contrário, desculpa, cancela o que eu falei. Rico é tudo metido, soberbo. Rico é tudo ladrão. É rico porque roubou dinheiro dos pobres. E isso, quando você cresce com esse tipo de pensamento, que é a tal da crença limitante, quando você se tornar adulto, se isso consolidar em você e você não romper com isso, você não vai chegar ao sucesso no empreendedorismo. Tenta voltar no passado, tenta, se possível for, conversa com teu pai, com a tua mãe. Olha, pai, olha, mãe, se você pudesse voltar no passado, o que você faria diferente? Porque, de repente, tem coisas que ele viu que errou ao longo dos anos e ele vai falar, e aí transforma a relação entre pai e filho. Pô, filho, me perdoa. Você vai ver que vai até melhorar a relação com teu pai e com a tua mãe.
filho, me perdoa, eu falei tanta besteira para você, né? E você vai falar, não, pai, tá tudo bem, não, mãe, tá tudo... E só de você colocar para fora, o que é uma sessão de terapia? Você falar e a pessoa ouvir. E infelizmente o psicólogo ele tá ganhando muito dinheiro porque as pessoas não ouvem mais as outras, tem que pagar para ser ouvido. Olha só que situação que a gente chegou. O mundo contemporâneo, os psicólogos nunca ganharam tanto dinheiro como agora, 2022. Nunca ganharam tanto dinheiro. As pessoas não têm mais tempo para ouvir umas às outras. Mas enfim, vou parar por aqui. Entenda o seu passado. Entenda ele. Uma vez que você entendeu, resolva o seu passado. Como é que eu resolvo? Já até falei, já cantei a bola aqui. Se é uma relação de pai e mãe, que você tem com seu pai e com a sua mãe, vai lá e fala. Começa uma conversa com eles. Poxa, teu pai e tua mãe, você tem que ter liberdade para conversar essas coisas. E eu vejo que tem gente que não tem esse tipo de liberdade para conversar com os pais ainda hoje. Conversa com ele, resolva o teu passado. Foi alguém que de repente te entristeceu, uma decepção amorosa. Lá no curso eu vou contar uma vez, no curso pago, né, fechado, no grupo fechado, eu tava adolescente, 11 anos, era adolescente, pivete, 10, 11 anos, e apaixonado pela menina. E aí eu falei, você quer namorar comigo? Ela falou, quero. Nossa, pra mim aquele dia foi a melhor sensação do mundo. Não deu um beijinho nela. Ela só falou que sim, que a gente já tá, na minha cabeça já tava namorando. E eu fui voando, flutuando da escola, porque eu pedi ela namoro lá na escola, né? A gente ia juntos e voltava juntos. E voltei flutuando, fui pra casa flutuando, e tô namorando. E aí não vi a hora de virar o dia para subir para ir pra escola com ela, sem pegar na mão. Era um do lado do outro e estamos namorando. E aí fomos juntos, eu na escola, quase meu coração explodindo. E aí na volta, no segundo dia, ela falou, Denner, sabe o que é? Eu não quero mais namorar com você, não. Não quero mais namorar com você. Eu gosto de outro menino. Aquele dia eu cheguei em casa, mas eu chorei tanto. Você não tem noção o tanto que eu chorei. Só pra você ter uma ideia, eu chorei tanto. E minha mãe perguntando o que era, eu chorei tanto que ela começou a chorar junto sem saber o que era. E isso me causou problemas, porque eu carreguei por muitos anos essa má experiência comigo. Eu entendi meu passado e resolvi meu passado. Parece ser coisa boba, né? Mas começa a prestar atenção na sua vidinha aí, vidinha de jeito carinhoso, tá? Não tô desdenhando, não é uma palavra pejorativa, não. Mas começa a lembrar na tua vida, sabe, coisas que te bloqueou quando era pequeno. Uma namorada, o pai, a mãe, o irmão, um vô. Começa a relembrar. Você vai, eu tenho certeza, começa a fazer esse exercício diariamente. Começa a conversar com essas pessoas se estiverem vivas ainda. Por isso que eu gosto de conversar com as pessoas mais velhas. É muito bom, muito bom. E tenho toda a paciência do mundo para conversar com eles, porque é sempre um aprendizado. Mas você vai ver que você vai começar a lembrar de muitas coisas e você vai começar, uma vez que vem à tona essas lembranças, esses problemas, você vai resolver de uma forma bem natural. Uma vez que você resolveu, você está liberto disso. Você está ali, e assim, posso falar, é a coisa mais prazerosa do mundo, você não carregar ninguém consigo. Sabe? Aquela pessoa que te fez mal e você ficar carregando ela dentro de si, isso faz um mal danado. Doenças psicossomáticas, câncer, o próprio corpo produz a doença. Muitas delas são oriundas de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança, de decepção. Então não tem coisa melhor no mundo do que você estar livre, liberto, não carregar ninguém consigo, dentro de si. Porque se você faz isso, você vai se adoecer. Uma vez você doente, a cabeça doente, o corpo doente, a alma doente, você não produz, você não prospera. Talvez a sua empresa não esteja prosperando, não esteja num nível
no nível que você gostaria, porque você está preso a algo ou a alguém, tá bom? Então, liberte-se do seu passado. Use o seu passado a favor. Aqui eu quero dar um exemplo pessoal meu, né? Já que a minha história, eu vou contar a minha como é que eu uso o meu passado a meu favor. Posso dar muitos exemplos, mas quando eu olho para o meu passado, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de praticar esporte, já disse aqui. E o esporte me deixou uma pessoa muito competitiva, ao ponto de eu não gostar de perder para o ímpar. É impressionante, não gosto. O esporte me deu isso. O esporte me ensinou a ser competitivo. Então, quando quando eu uso o meu passado ao meu favor, eu pego essa aptidão, essa habilidade e aplico no meu dia a dia. Sou competitivo, sim, não gosto de perder, mas nem a pau. Eu uso o meu passado ao meu favor. Eu jogo futebol hoje? Não mais. Mas assim, é impressionante. Eu lembro que me dava uma sensação, eu não sei explicar qual é a sensação, mas era uma sensação de muita confiança na hora que eu estava amarrando a chuteira, amarrando o tênis, subindo o meião. Quantas vezes a gente ia disputar campeonato, quantas vezes, como a gente era num time, né? Tô falando de um time que eu joguei, a gente não tinha dinheiro. Quantas vezes a gente ia disputar campeonato, meião largo, aí caía na canela, tênis emprestado, tênis apertado, porque era emprestado, camisa rasgada, e aí do outro lado tinha um time, todo mundo bonitinho, alinhadinho, com gel no cabelo, perfume, uniforme impecável, a gente ia lá e ganhava. Então, por que a gente ganhava? Porque a gente era muito confiante no nosso time, independentemente das nossas circunstâncias. Então, eu resgato essas sensações e aplico no meu dia. Então, quando eu abro o meu computador aqui, eu de alguma forma, eu ancorei. Isso depois, em algum momento, eu posso explicar para vocês o que é ancorar. Mas o que é uma ancoragem dentro da psicologia? É você pegar essa sensação, no meu caso, a confiança, na hora que eu estava amarrando minha chuteira, colocando meu uniforme rasgado, meião largo, naquele momento eu tinha uma sensação de confiança, tanto é que quando a gente começava a jogar com os jogadores do outro time, tudo alinhadinho, bonitinho, que a gente ganhava, hoje eu consigo resgatar essa sensação de confiança, de competitividade, de não gostar de perder, eu resgato na hora que eu abro o meu computador. Quando eu abro meu computador, eu ancoro essas sensações e aí eu transporto para o presente essa sensação. Ninguém pode me parar. Novo, moleque, era essa sensação que a gente tinha. Ninguém pode ganhar de nós. E tanto é que a gente, por conta da confiança, a gente ganhou muitas partidas, enfim. Quando traz para o contexto do futebol, é só você analisar quando o time joga em casa, joga no seu estádio. A tendência é dele ganhar. Por que ele ganha? Se o campo é o mesmo, o número de jogadores são os mesmos, é tudo. Por que ele ganha? É a confiança. É a confiança de estar jogando em casa. Entende? É muito difícil um time que é visitante ganhar. Se for times parelhos, times de mesma grandeza, tá bom? Mas por que o time ele ganha, na maioria das vezes ganha em casa? Porque é um time muito confiante. Quando é que um time visitante ganha? Quando eles fazem algo diferente, quando eles têm um time disruptivo, quando tem um produto. Qual é o produto disruptivo? É uma jogada ensaiada, é um jogador diferenciado. Então, para ganhar como visitante, tem que ter algo diferente, tá bom? É isso. Então, use o seu passado ao seu favor. Quais são as aptidões que você tinha? E talvez, olha só que interessante, né? Talvez você tenha uma habilidade que você tinha lá no passado e não usa hoje na tua empresa. Só um exemplo bobo, me ocorreu aqui agora. Pô, eu toco legal violão e tem um pet shop. O que te impede de juntar os dois? Das parcerias improváveis que eu falei. O que te impede de fazer um show dentro de um pet shop? Ah, quer ver? Poxa, são tantos os exemplos, mas assim, a gente tem pessoas que têm habilidade de cantar, de lutar, enfim, tem facilidade com números, gosta de dar aula. Enfim, por que não usar isso na tua empresa hoje? Resgata aí na tua cachola o que é que você fazia com prazer, que você, sabe, não se cansava de fazer na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, antes de casar. O que é que você fazia que você pode fazer hoje na tua empresa?
Por que não? Talvez falta só juntar, né, uma coisa com a outra. Passou pela tua cabeça, não tem nada a ver, e de repente tem tudo a ver, tá bom? Entenda as suas condições atuais. Qual é o teu contexto atual? Preciso entender. Resolvi meu passado. Estou agora no hoje, no agora. Quais são as suas condições? A minha condição hoje é que eu tenho uma empresa que precisa aumentar as vendas. Você precisa entender. Tem que entender. Bom, eu estou trabalhando de CLT e quero muito abrir uma empresa. Tá bom, essa é a sua atual condição, trabalhando de CLT. Mas o que é que você está fazendo efetivamente para que isso aconteça, abrir a tua empresa? O que é que você está fazendo efetivamente para aumentar as vendas? Você precisa, assim, aqui quando eu falo de entender as condições, é entender o problema e chegar com a solução. Sabe aquela história da laranja, que o pai manda um filho, vai lá no carrinho de laranja lá, toma aqui uma moeda, vai lá no carrinho de laranja lá e compra a laranja pra gente. Aí o menino volta, faz o suco, né? Faz uma laranjada. Aí o menino volta e fala, pai, ó, o saco de laranja era tanto e o dinheiro não deu. Ah, não deu? Mas e aí? Não comprei. Aí no outro dia vai o outro filho. Filho vai lá com o mesmo dinheiro, aí o filho vai lá e volta. Pai, não deu para comprar o saco de laranja, mas eu comprei 2 limões, fiz uma limonada. A gente também gosta, não é o nosso suco preferido, mas tá aqui. Entre não tomar suco e ficar com sede e tomar uma limonada, eu fiz a limonada, tá aqui a limonada pra gente. Já viu essa expressão do limão à limonada? Então, assim, quando eu falo de entender as condições atuais, é entender o problema e já apresentar a tratativa. Preciso vender mais. O que você está fazendo? Só identificar não resolve. Preciso vender mais. Então, como é que eu vou vender mais? Eu vou pegar tá chegando o Dia das Mães e vou fazer uma ação do Dia das Mães. Preciso vender mais. Preciso colocar um vendedor aqui a mais. Preciso vender mais. Preciso lucrar mais. Então, tem que reduzir custo. É isso. Tá? Entender as condições atuais é identificar o problema e aplicar a tratativa. Ação. Entenda as suas limitações. Preciso vender mais, mas eu não sou muito bom de vendas. Preciso vender mais, mas não tenho dinheiro para contratar mais um vendedor. Preciso vender mais, mas eu não sei fazer uma campanha de marketing. Sabe por que eu falo isso? Parece chover no molhado, mas não é. Não é. Não é. Eu converso com muito empreendedor, não é pouco, não. Não são poucos. As pessoas não sabem identificar, sabe? Todo dia a mesmíssima coisa. Abre a loja, abre a empresa, põe o bumbumzinho lá na cadeira, passa o dia, acaba o dia, ele fez exatamente o que ele fez ontem. Aí amanhã ele vai fazer exatamente o que fez hoje. Aí a semana que vem ele vai fazer exatamente o que fez a semana passada. Aí o mês seguinte ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fez no mês anterior. Aí no ano seguinte ele vai fazer exatamente as mesmas coisas que ele fez no ano anterior. Passou 5 anos, 10, e passou. 5 anos, 6 anos, 7 anos, e tá lá patinando. Só pagando as contas, com muita dificuldade. O cara não consegue fazer uma viagem bem legal, não consegue morar onde ele sempre quis morar. O filho dele não tá numa escola legal. E ele tá frustrado com a empresa, tá frustrado consigo mesmo. Ele acha que a empresa dele é uma droga, ele acha que não vai dar certo, ele já está pensando em fazer outra coisa e está quase na hora de desligar os equipamentos, porque ele já está na UTI existencial, está quase que um vegetal, não se mexe, não tem atitude, não consegue reagir. Aí tá faltando só desligar os equipamentos, porque tá morto já. Tá morto. Não dá para fazer as mesmas coisas. O sucesso do passado não é garantia do sucesso do presente, muito menos do sucesso de amanhã. Não dá. Não dá para fazer as mesmas coisas. Não dá para ser a mesma pessoa. O mercado é muito dinâmico. Tá bom? Vamos aqui dar sequência aqui. Já resolvi meu passado. Já agi no presente. Agora eu vou olhar para frente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar as metas.
Quando você está no presente, você projeta a sua empresa. Posso fazer uma pergunta bem discreta aqui para você? Qual é a sua meta de vendas do dia? Qual é a sua meta de venda da semana? Qual é a sua meta de venda do mês? Quanto você espera crescer no primeiro semestre? Quantos funcionários você quer contratar no final do ano? Quando é que você vai abrir a filial, a primeira filial? Quanto você quer ter de lucro líquido? Qual é o markup que você quer usar que vai te dar um retorno excepcional? Aonde é que a tua empresa vai estar daqui 5 anos? Estamos em novembro. Qual é o teu planejamento para 2023? Qual é o teu plano, dependendo de quando você vê esse vídeo, qual é o teu planejamento para o ano seguinte? Qual é o plano financeiro? Como você espera captar dinheiro para aumentar a tua empresa? Essas perguntas que a gente tem que colocar ali, ó, avaliar as metas. Você projetou a tua empresa para o futuro. Você chegou no futuro, né? Então vamos lá. A gente resolveu o passado, nós agimos no presente, e no presente a gente projeta a empresa para o futuro. Você chegou no futuro, tá? Então é essa a linha. Vou repetir. Você foi lá no passado, você resolveu o seu passado. Tá resolvidinho da Silva. Agora você está no presente. No presente você vai agir. Você vai planejar e vai agir, sabe? Vai fazer e acontecer. No presente é quando você projeta o futuro. Se não for assim, é bagunça. Se você está no passado querendo olhar para o futuro sem resolver o teu presente, sem agir no presente, é bagunça. Se você está no presente projetando o futuro sem resolver o passado, é bagunça, é confusão. Existe uma ordem certa. Você não coloca a cueca por cima da calça, a calcinha por cima da calça. Primeiro é a cueca, depois a calça. Tem uns malucos que faz isso. Mas normal tem uma lógica. Entende? Algumas coisas têm que ser feitas na ordem certa. Faz um bolo e coloca o fermento depois que você bater a massa. Assa primeiro o bolo, depois joga o fermento, o ovo. Inverte as ordens para você ver se fica bom. Mesmo, olha só que interessante essa reflexão, né? Mesmo com os ingredientes certos, se não for feito na ordem certa, não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Então é preciso entender essa ordem. Resolvo o meu passado, ajo no presente e projeto o futuro. Cheguei no futuro. Eu avalio as metas. Coloquei lá, estipulei as metas. Cheguei no futuro. Eu avalio essas metas. Foi satisfatória ou não foi satisfatória? Atingir as metas ou não atingir as metas? Depois que você avaliar, analisar, você vai refazer as metas. Por quê? Independentemente se deu certo ou não, aquilo que você projetou, que já é passado, né? Aquilo que você projetou, hoje já mudou as coisas. De um ano para o outro, as coisas mudam. A meta não pode ser a mesma. Não pode ser a mesma. Então, refaça as metas, renove-se. Você precisa se renovar. E aí é onde eu bato na tecla de não fazer as mesmas coisas. Não é possível, não é aceitável. Possível é, mas não é aceitável um empreendedor que ele passa um ano inteiro, que ele não leu um único livro da área dele, que ele não foi num evento da área dele, que ele não conversou, não tirou pelo menos meia hora, uma hora para conversar num grupo sobre o mercado que ele atua. É inaceitável isso. E, no entanto, tem muitos empreendedores que estão gerindo o seu negócio de forma intuitiva. E isso é um grande perigo, porque se vem um outro fenômeno parecido com esse que a gente teve que veio da China, muita gente pode não aguentar. Ou não teve gente falando que quebrou por causa dessa coisa ruim que veio aí da China aí. E na verdade não foi esse o problema. A pandemia ela só acelerou
algo que já estava decretado para a empresa dessa pessoa. Ela só deu celeridade, mas, posso te falar, mais dia, menos dia, ela ia falir, ela ia quebrar, essa empresa ia fechar. Não foi a pandemia que fez com que esse empreendedor quebrasse. Não foi. Não foi. Mas você concorda comigo que não tem pessoas que tocam a tua empresa de forma intuitiva, não tem meta, não coloca meta, não se renova, não aprende. Então, aqui quando eu falo de renove-se, é você como empreendedor, precisa renovar os seus conhecimentos, precisa renovar a forma de como você conduz a sua empresa, de como, enfim, precisa renovar. Aí você vai projetar o teu futuro novamente. Isso na administração chama PDCA. Plan, Do, Check e Action. Planejar, fazer, analisar e agir. É um ciclo de melhoria contínua, tá? PDCA. É um ciclo de melhoria contínua. Coloca a meta, analisa as metas, depois que analisou, aplica as tratativas, depois faz tudo de novo. Então, projete o futuro novamente. Tá bom? É essa sequência que é necessária e importante ser feita. Então, aqui em linhas gerais, é essa a carona aqui de que a gente precisa ter consciência da questão da condução, do autogerenciamento, gerenciamento pessoal, gerenciamento da empresa. Então, eu só quero aqui, para antes de finalizar, mostrar num plano mais amplo que é passado, presente, futuro e futuro. Aí do futuro vai nesse looping aí, ó. Tá bom? Essa é uma regrinha de ouro, porque não dá, né, gente? Não dá para fazer as coisas de forma intuitiva, fazer de qualquer jeito. É o futuro, o seu futuro, o futuro da tua família. Não dá para fazer de qualquer jeito. Bom, já caminhando para o final, eu falei assim, poxa, isso aqui entraria lá em bônus, né? Bônus eu não vou colocar aqui, já antecipando, não vai ter bônus, bônus vai ter lá no grupo fechado, porque lá no bônus eu vou disponibilizar planilha, livros em PDF, alguns vídeos de insights que eu tenho. Então o bônus é para complementar aquilo que você eventualmente acha ou julga necessário ter de informação como complementar. Por exemplo, lá vou colocar a planilha para diversas situações. Pô, para mim é legal uma planilha de gestão de estoque. Opa, download na planilha de gestão de estoque. Pô, uma planilha de cadastro de cliente. Opa, vou usar. Então eu vou disponibilizar vários tipos de planilha, PDF, vários assuntos, só que esse bônus será só lá pro curso pago. Aqui é o último módulo no curso gratuito, tá bom? Mas assim, só para contextualizar e fica como bônus aí, eu estava pensando assim, né? Poxa vida, qual é o exemplo que eu posso dar aqui que não tenha nesse primeiro grupo, né? Eu falei, poxa, que eu já até citei algumas vezes aqui, né? Carrinho de pipoca. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar? Veja bem, entenda isso como bônus. O que eu posso para fazer de diferente, né? Eu comecei a procurar evento de pipoca, feira de pipoca, que é aquilo que eu falo, poxa, o ano inteiro não é possível você não foi em um evento do teu segmento, vendo cachorro quente. Pô, você não vai num único evento que tem na tua cidade de cachorro quente. E aí, quando eu fui para a questão do carrinho de pipoca, eu falei, mas será que existe evento de pipoca? Porque é algo, entre aspas, tradicional para gente aqui, né? Eu me lembro na minha infância, minha mãe fazendo pipoca com chamate de tarde. Olha só, eu tenho quase certeza que muita gente vai lembrar disso aí, que era tradicional. Então, eu quis dar um contexto de algo que, ao mesmo tempo que é comum, no caso a pipoca, mas você não vê ninguém fazendo nada de diferente na venda de pipoca. Você não vê. Aí eu falei, bom, eu quero ver se tem evento no Brasil, gente. Fui ver no Brasil.
Vamos ver quem que é referência de pipoca aqui no Brasil. Se você souber, por favor, deixa no comentário. Mas você vê uma coisa que é tradicional pra gente, de ir no cinema com pipoca, né, com manteiga e tal. Quem faz um negócio meio diferente é o Cinemark, assim, diferença entre aspas, porque é previsível, né? É até clichê, cinema e pipoca. Mas quem domina essa área de pipoca? Já vi algumas festas, alguns eventos não, aniversários, que tem lá o carrinho da pipoca. Mas, sabe, é pipoca normal. Quem que domina? Quem que se destaca nesse mercado da pipoca? Eu falei, bom, não tem. Não, e é assim é o meu processo de conhecimento. Primeiro eu vi no Brasil, ninguém, eu não vi, não conheci, não tinha. Coloquei Popcorn Festival, né? Festival da pipoca em inglês lá no Google. E saiu isso aqui, ó. Eu não sei qual é a pronúncia certinho, mas tá ali em cima lá, o Marion. Popcorn Festival. O festival de pipoca do Marion. Mais ou menos isso, uma tradução livre. É só o maior evento do mundo de pipoca. Um evento que recebe 250 mil pessoas. E aí, depois entra no site, se você for curioso, você vai ver que movimenta um mercado, nossa, de outros segmentos. Pergunta boba e marota, por que a gente não está fazendo isso aqui no Brasil? Por quê? Por que quem vende pipoca não faz um negócio, um barulho desse? E não estou falando de fazer igual, hein? Eu só entrei na página principal aí, ó. Só aí, ó. Entrei só aí. Não, depois eu desci um pouquinho no site para ver o que eles faziam lá, de parceria, de fornecedor, um negócio assim. Mas assim, eu não fiquei, não é meu negócio, eu só curioso. Evento de pipoca. Eles, lá em Ohio, 250 mil pessoas envolvidas num evento de pipoca. Por que os pipoqueiros daqui do Brasil não faz isso? Por que... Enfim, por que o seu segmento? Por que você não movimenta o teu segmento? Lembra de fazer parceria com o próprio concorrente? Por que não fazer algo assim, Denner? Não sei como fazer. Então, você vai lá para o curso pago, lá eu vou explicar como fazer uma parceria lucrativa, sabe? Enfim, eu vou dar algumas dicas, mas, poxa, isso dá para fazer com qualquer coisa, gente, e as pessoas não fazem aqui, a gente fica esperando. Aí sabe quando vão fazer aqui? Quando uma pessoa daqui do Brasil for lá nesse evento de pipoca lá em Ohio, Estados Unidos, ele fala, pô, lá eu fui num evento assim, vou trazer para o Brasil. E a gente fica nessa, sabe, igual um sanguessuga, sugando as ideias alheias, principalmente do povo americano, sendo que a gente tem condições intelectuais e de conhecimento prático de empreendedorismo para fazer melhor que eles. Falei no vídeo anterior, eles são comedores de arroz e feijão igual a gente, mas a gente se acostumou a copiar. Essa é que é a verdade. Nós nos acostumamos a copiar e copiar tudo. Então, só para a gente refletir, tudo bem? Um evento de pipoca. Começa a pensar no teu segmento. Um outro exemplo. Tem evento para quem faz unha? Nunca vi. Para quem costura roupa? Evento de advogado. E assim, quando eu penso em evento e gincana. E aí eu já estou conectando com os jingles de rádio que eu ouço. Igual tem um do Marcelos. É Marcelos Restaurante, uma coisa assim, que ele é um restaurante bem legal, 5 estrelas em Moema, que fala sobre... O cara vende frango. Mas, pô, se você ouvir a propaganda dele no rádio, você fica com vontade, mesmo se você não gosta de frango, você fica com vontade de comer frango. Dos molhos premiados. Pô, por que não fazer um evento com gincana, premiação, melhor... vamos para o contexto da unha, que eu já dei o exemplo aqui. Por que não juntar todas as moças, as mulheres que faz unha de uma cidade e fazer um evento da unha mais bonita? E já vou te dando esse exemplo, já vai imaginando no teu exemplo, no teu contexto. A unha mais bonita da cidade de Catanduva, um exemplo. Aí quem que vai votar? As pessoas, os participantes.
Poxa, imagina a pessoa que ganhou, ela fazer uma divulgação, a campeã do festival de unha, vem fazer a unha, alguma coisa assim, entende? Eu sou a campeã das unhas do festival de unha nacional, parará, parará. Por que não fazer um evento? Por que não fomentar o teu negócio, o teu segmento? Por que não conversar com outro? E tudo começa de uma conversa, que é o que eu falo. Nós não paramos para conversar sobre o nosso negócio. Advogado acho que faz bastante isso, tem os dos médicos. Mas tá bom, e de carro a gente tem? De restaurante a gente tem? Pode até ter, eu não sei. Mas pelo que eu conheço, não tem assim um grupo de donos de restaurantes que param para conversar e dessa conversa gera. E não é jogar a conversa fora, são conversas propositivas. O que é isso? Conversa com o propósito de fomentar o teu mercado, o teu negócio. Vocês não falam sobre o negócio de vocês com outros empreendedores. E tem que falar, tem que se reunir, faz um grupo. Ao invés de ficar mandando putaria lá no grupo de WhatsApp, o que você acha da gente fazer isso? Pô, tô pensando em fazer tal, sabe? Aí você vai desenrolando uma ideia. É desses bate-papos que vai sair uma big idea para fomentar o teu mercado, o teu negócio, o teu produto. Eu quero agradecer todos vocês que vieram até o final. Pode ter certeza, todas as pessoas que acompanharem o que eu produzi até o fim, essas pessoas serão beneficiadas de alguma forma, pode ter certeza. Isso é um compromisso que eu assumo com vocês. Porque eu já sei, o que eu estou falando aqui não são todas as pessoas que estarão vendo as mesmas que começaram lá no módulo 1. Mas de alguma forma eu vou demonstrar a minha gratidão indo além, que é o que eu sempre fiz na minha vida, como empreendedor. Ir além, superar expectativas. Então, para vocês, primeira turma, agora nós vamos lá para um grupo fechado do curso pago, é uma nova etapa, é algo mais denso, vai ter que separar um tempinho para estudar, para treinar, para aplicar, para identificar erro, fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Denner, eu fiz o curso pago, fiz o gratuito, fiz o pago, e eu sei que eu tenho a consciência que não é no estalar de dedos. Eu vou precisar de tempo agora para validar o que eu aprendi, para achar e pode ser que você nos primeiros meses você crie um produto disruptivo. Eu trabalhei para isso, para te dar o máximo de informação, o mais mastigadinho possível para você dar celeridade no seu negócio. Mas, Denner, de verdade, eu sei que vai demorar e é natural, qualquer coisa que você for aprender e aplicar vai demorar um determinado tempo. Quando a gente está falando do meu caso, que eu cheguei a vender apartamento para poder fazer meu intercâmbio nos Estados Unidos. Então, investi conhecimento, eu investi dinheiro no meu conhecimento. Já são 20 anos que eu faço isso. Não dá para passar em 5 horas, em 10 horas, em 100 horas. Não dá. Então, o que eu posso te dizer aqui? Agora precisa de tempo para maturar a tua ideia disruptiva. Denner, eu quero dar celeridade nesse processo. Eu quero acelerar, eu quero a quinta marcha, pé embaixo. Aí nós vamos para um outro nível que é a mentoria. Tá bom? Uma mentoria. Só que eu não vou falar de mentoria com você agora, porque a gente nem foi para o curso pago ainda. No final do curso pago, aí que eu vou falar sobre a mentoria e a possibilidade de ter um preço bem competitivo, bem acessível, por conta de fazer uma mentoria em grupo. Ou seja, não vai ser uma mentoria só eu e você, mas nós vamos, de alguma forma, montar uma turma, porque aí eu ganho tempo, vocês ganham tempo, porque imagina, eu tenho a minha empresa ainda, né? Eu tenho minhas coisas para fazer aqui. Então não dá para eu tirar, poxa, eu tenho 10 pessoas para dar mentoria, imagina, 10 horas. Não dá, não tem esse tempo. Então, pegaria um grupo de pessoas e em 1 hora eu falo para um grupo de pessoas. Assim nós ganhamos tempo, assim nós aceleramos o processo. Mas isso é só lá depois do curso pago. Não vou conversar com ninguém, nem manda mensagem,
Não liga. A primeira coisa que eu vou perguntar, fez o curso pago? Porque o que eu vou colocar lá não é o que está aqui. Porque seria uma grande injustiça. Imagina, a pessoa fez o curso pago, o gratuito, aí pagou o curso. Quando ela paga, é o mesmo conteúdo que está no curso de graça. Não é justo. E eu não gosto de injustiça. Então, o que você verá no curso pago não é o que está aqui. Denner, eu quero fazer a mentoria. A primeira pergunta que eu vou fazer: fez o curso pago? Não. Não tem mentoria. Não tem. Fez o curso pago? Fiz. Então agora dá para você entrar num grupo, esse grupo esse grupo para eu dar conta, não dá para ser muita gente. Porque por mais que seja em grupo, eu vou dar atenção para cada um, para cada problema. Se eu tiver 50 pessoas, 100 pessoas, não dou conta. Não dou conta. Então vai ser um número limitado de pessoas para eu dar conta, e esse número limitado de pessoas significa que, né, tem aquele jargão, né? Bebe água limpa quem chega primeiro. Mas isso, volto a dizer, é só quem fez o curso pago, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que fizeram esse curso. Me dê feedback, Denner, faltou você falar sobre determinado assunto. Tá bom, eu vou colocar lá. Lembrando, né, que a Ataque Brasil é a empresa que me permite gravar esses cursos, ajudar na melhor forma possível, né? Eu tenho essa disponibilidade, essa flexibilidade para. Deixa eu ver aqui, hora que é agora? 2 horas da tarde, ó. Eu tenho essa flexibilidade para poder parar o que eu estou fazendo na minha empresa para gravar esse vídeo aqui. Graças à forma como eu tenho conduzido a minha empresa. Daqui a pouquinho eu vou buscar meu filho na escola. De manhã eu levei ele na escola. E isso que eu quero para vocês. Qualidade de vida, poder estar presente nos momentos mais importantes da tua família. Tá bom? É isso que eu desejo para você. Eu quero agradecer mesmo, de verdade. Muito obrigado. Você que veio até aqui. Quero te convidar a fazer o curso pago. Não se hesite, não titubeie a hora que você for investir em conhecimento. Eu te convido a fazer esse curso pago. Lá terão informações assim bem robustas, conteúdo muito, muito relevante no sentido de você ganhar vantagem competitiva na tua empresa para você se destacar, para você crescer, para se diferenciar, para se tornar referência no teu mercado. Então, quero agradecer, muito obrigado por estar comigo até aqui e eu te espero lá no curso pago. Te espero lá, eu quero ver você lá e lá a gente vai, rampar. Cadê a câmera? Aqui, vai rampar. Lá eu vou te ajudar a fazer o teu negócio rampar, que é crescer de forma escalável, sustentável, enfim. Agora é contigo, não está mais comigo. O que eu tinha para falar é isso. Agora é com você. Eu encerro por aqui. Tchau.